Olá, investidores! Eu sou Lucivando Silva do canal Para Sempre Investidor e hoje nós vamos falar sobre alguns termos técnicos em criptomoeda, tá? Como exchange, hard fork, tá? Depois da nossa vinheta, é claro. Então, vamos começar com o primeiro termo que quando você é iniciante de criptomoeda, no mundo dos criptoativos, você encontra, que é o termo exchange, né? O que seriam as exchanges? Elas são as corretoras de valores, claro, se você investe já alguma coisa na bolsa de valores. Elas têm esse papel, tá certo? O que seriam isso? O que é, né, uma corretora, uma exchange no mundo das criptos? Elas são o quê? Elas são centros de negociação em que quem tem a criptomoeda, no caso qualquer ativo digital, ele leva a sua moeda digital a esses centros de negociação para ele poder trocar por outra moeda, trocar por moeda fiduciária, no caso real, dólar, né, para você trocar, tá? Você leva isso para uma corretora. É lá que você vai conseguir fazer as negociações, tá certo? Nas exchanges. Lembrando que elas são negociadas em pares lá, né? No caso, exemplo, o Bitcoin Ethereum, Ethereum Sol, tá? Então existem pares lá. É como se você levasse real e quisesse trocar por dólar. E depois do dólar, trocar para euro. É assim que funciona, tá? Claro que toda exchange cobra uma taxa, porque elas são empresas, né? Elas ajudam todo o processo de negociação. Então eles cobram uma pequena taxa de cada transação, tá? E, claro, cada uma delas tem sua própria criptomoeda lá dentro, né? Em que se você levar, por exemplo, Ethereum para lá, quiser trocar por Bitcoin, você pode trocar por a moeda da corretora antes de trocar por Bitcoin, muitas vezes diminuindo um pouquinho essas taxas, tá? No caso, na Binance, que é a maior exchange do mundo, a sua, vamos dizer, a criptomoeda que ela mesmo criou dentro da plataforma dela é o BNB. Então, você começa a perceber que existem, né, dentro dessas criptomoedas, maneiras, né, de, vamos dizer assim, diminuir os custos de transação, que existe, tá? São mínimos, mas existe, porque, como falam para você, um exchange é uma empresa. Que é a lista aqui que vocês podem ver do CoinMarketCap, das maiores, né, exchanges do mundo, você pode ver aqui a listinha. Vamos a outro assunto, né, que seria uma coisa talvez que você já ouviu falar em lançamento aéreo, né, ou airdrop, né? O que seria isso? Airdrop é uma maneira que um criador de cripto, quando você vai criar uma criptomoeda, uma plataforma, ninguém lhe conhece, tá certo? Ninguém lhe conhece. E, vamos dizer assim, de uma hora para outra você vê uma propaganda de uma empresa na televisão, ou então quando você está ali mexendo no Facebook, no Instagram, né? Ou então você está pesquisando alguma coisa, você vê uma propaganda de empresa que você não conhecia oferecendo alguma coisa para você. Às vezes só para você conhecer, né, aquela empresa. Essas empresas, elas pagam essas plataformas para poder elas, vamos dizer assim, ficarem conhecidas. E o airdrop no mundo das criptos justamente faz esse papel, tá? Eles reúnem uma comunidade, né? E eles oferecem, de certo modo, muitas vezes moedas de graça, né? Eles pegam, por exemplo, eu vou lançar uma plataforma, eu crio uma moeda dentro da minha plataforma, ofereço de graça para a pessoa que entra na minha plataforma, visitar a plataforma, ou então que se ela compartilhar na rede social, ela ganha uma quantidade de moedas, tá? Isso no lançamento da plataforma, para poder ela ficar conhecida, funciona como propaganda. Isso é o airdrop. Então, pessoal, você quando pesquisou aí sobre criptomoedas, você já deve ter ouvido falar em uma palavra chamada fork, né? O que é fork? Fork é uma atualização no projeto de alguma cripto, né? Como as criptomoedas, elas muitas vezes não têm um criador específico, são grupos de pessoas, elas precisam que quando você for ter uma atualização nessa criptomoeda, receber uma votação, né? Tem uma votação lá entre os criadores, ou então quem tem a criptomoeda, muitas vezes, e eles vão votando e vão ver o que é que vai ser atualizado na cripto para que ela fique melhor, aquele projeto fique melhor, tá? Isso é chamado de fork. Muitas vezes esse projeto ele precisa de uma atualização simples, coisa simples, às vezes um código a mais, mudar o layout, como por exemplo, vamos dizer assim, o tema, né, do seu celular.
Aí você precisa lá ter um consenso, uma mudançazinha simples. Ou seja, isso você recebe o nome de soft fork. Bem simples, né? Existe um fork mais pesado, que é quando você realmente muda o código, né, do sistema, que se chama de hard fork. Que é, por exemplo, uma analogia aqui, os sistemas operacionais, Windows 7, o Windows Vista, o Windows 10 hoje, né, teve o Windows 8. Isso, se você, vamos compor aqui que o Windows fosse uma criptomoeda, essas mudanças de plataforma, que é o Windows, mas mudou a maneira, né? Muitos aplicativos não rodam no Windows 7, mas rodam no 10. Isso é um hard fork, uma mudança grande no sistema, tá? Uma atualização do código, tá? Isso não leva a uma nova moeda. Se por acaso, mas tem forks que levam à criação de um novo token, né? Uma divisão, uma bifurcação. Como é que funciona isso? Vamos dizer aqui que dentro da sua empresa você quer fazer uma atualização nela, dentro dela. Aí o que acontece? Dentro dos acionistas não se chega ao consenso que vocês vão investir. Então vocês decidem que a empresa a partir desse momento vai criar duas subempresas dentro, uma vai investir no produto A, outra no produto B. Isso é o que acontece em um hard fork que cria uma nova criptomoeda no mercado, tá? No caso do Bitcoin, né? Temos aí a criação do Bitcoin Cash a partir de uma bifurcação do código do Bitcoin, que é quando não se chegou a um consenso de toda a comunidade querer atualizar o Bitcoin em si, então parte optou pelo novo código do Bitcoin, que é o Bitcoin Cash, e a outra parte optou por continuar, né, o código atual, que é o Bitcoin. Tá certo? Atualizei vocês aqui para esses termos, né, alguns termos mais técnicos. Espero que tenha ficado muito bem, assim, mais entendido na mente de vocês, né? Que seria isso. Obrigado. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de acompanhar nossos vídeos, tá? Toda semana, terça, quinta, sábado, tá saindo vídeo, tá certo? Também não se esqueçam aqui de acompanhar aqui nosso canal no Telegram, né? Entrem lá no nosso grupo, dê sua opinião, sua dúvida. Acabamos de criar, tá show de bola lá, nossa equipe está lá para lhe responder, para tirar muitas das suas dúvidas. Entrem lá, aqui embaixo na descrição.